O roteiro apresenta um thriller psicológico doméstico centrado em Helena, uma professora aposentada que descobre a traição de sua nora, Fabiana. O conflito escala de pequenas manipulações patrimoniais até uma tentativa de envenenamento na noite de Ano Novo. O ápice ocorre quando Helena troca as taças e Fabiana desmaia diante de todos. O roteiro utiliza flashbacks para revelar a ganância de Fabiana e a vulnerabilidade de Helena na própria... Uma mão trêmula despejou 5 gotas de um líquido incolor dentro da taça de cristal lapidado. Observei tudo imóvel, escondida pela sombra projetada, no corredor estreito que levava à cozinha. Meu coração batia contra as costelas como um animal enjaulado, mas meus pés pareciam colados ao chão frio, de mármore. Aquela mulher que sorria para todos na sala acabara de selar o meu destino diante dos meus próprios olhos. Fabiana guardou o frasco rapidamente na bolsa de couro preta, a mesma que eu lhe dei de presente no último aniversário. Ela ajeitou o vestido vermelho, alisando o tecido sobre o quadril com uma calma que me causou náuseas. Eu segurava uma travessa vazia de rabanadas, e o peso da porcelana parecia ter triplicado em segundos. Ela não me viu. Estava ocupada demais conferindo se não havia deixado rastros do seu crime silencioso. Virei as costas e caminhei de volta para a luz da sala como se nada tivesse acontecido, forçando cada músculo do meu rosto a manter uma máscara de tranquilidade. O relógio na parede marcava faltarem apenas 13 minutos para meia-noite, para o início de um novo ano que eu talvez não chegasse a ver. Minha nora se aproximou com 2 cálices borbulhando em uma bandeja de prata, seus olhos brilhando com uma gentileza que agora eu sabia ser. Dona Helena, esta aqui é a sua, disse ela, estendendo a taça com um sorriso que iluminava o ambiente. Aceitei o cristal, sentindo o gelo do champanhe, através do vidro, enquanto meu filho Roberto nos observava com orgulho do outro lado da sala. Esperei o momento exato em que ela se distraiu com uma piada de um dos convidados para realizar o movimento que salvaria minha vida. Com a destreza de quem viveu décadas sendo invisível, troquei as taças de posição na mesa de centro, sem que ninguém percebesse. Erguemos as taças para o brinde coletivo, e eu vi Fabiana levar o veneno aos lábios com uma satisfação triunfante. Beberiquei apenas uma gota da minha nova bebida, observando-a engolir o gole longo que ela acreditava ser a minha sentença de morte. Faltavam apenas 2 minutos para a virada, e o primeiro sinal de que algo estava errado surgiu no rosto dela. A mão de Fabiana começou a tremer de forma violenta, fazendo o líquido espirrar no tapete caro da sala. Ela piscou repetidamente, tentando focar em Roberto, mas sua voz saiu como um sussurro arrastado e incompreensível. O pânico começou a se espalhar pelo cômodo quando suas pernas fraquejaram e ela desabou sobre a mesa, estilhaçando os cristais de 46 anos atrás. Enquanto todos corriam em sua direção, eu permaneci de pé, observando o colapso da mulher que tentou me apagar da minha própria casa. Mas o que aconteceu em seguida me mostrou que o veneno era apenas a ponta de um iceberg de mentiras muito mais profundo. O corpo de Fabiana atingiu o chão com um som surdo, abafado pelos gritos de horror que ecoaram instantaneamente pela sala. Roberto largou sua própria taça e se jogou ao lado da esposa, chamando seu nome em um tom de desespero que me cortou o peito por um breve segundo. Os convidados, antes imersos em risadas e celebração, agora formavam um círculo de rostos pálidos e confusos ao redor da mulher caída entre cacos de cristal. Eu continuei ali, imóvel, sentindo o peso da taça que deveria ter sido meu fim, enquanto observava a respiração dela se tornar curta, ruidosa. Alguém chame uma ambulância. Ela não está conseguindo respirar, gritou Daniel, meu filho caçula, enquanto tentava afastar as pessoas para dar espaço. O advogado da família, que minutos antes brindava ao nosso futuro, já estava com o celular no ouvido, passando o endereço da casa com uma precisão cirúrgica. Fabiana tentava agarrar a gola da camisa de Roberto, mas suas mãos não tinham força, e seus olhos verdes, antes tão calculistas, agora reviravam em busca de um ar que parecia lhe faltar. O contraste entre o seu vestido vermelho festivo e a palidez mortal de sua pele era uma imagem que eu sabia que nunca conseguiria apagar da mente. A contagem regressiva na televisão continuava, alheia à tragédia que se desenrolava no meu tapete, com a apresentadora anunciando o novo ano em meio a fogos de artifício barulhentos lá fora. Roberto chorava abertamente.
implorando para que Fabiana falasse com ele, sem imaginar que a mulher que ele amava tinha acabado de provar do próprio veneno. Eu me aproximei lentamente, o rosto mantendo a expressão de choque que todos esperavam de uma senhora de 68 anos, mas meus olhos estavam fixos na bolsa preta de couro deixada sobre a poltrona. Dentro daquela bolsa estava a prova material da traição. O frasco transparente que continha o segredo daquela noite. Enquanto o som das sirenes começava a surgir na distância, cortando a música da vizinhança, eu percebi que a festa tinha acabado de se transformar em uma cena de crime. Daniel me olhou por um instante, um olhar profundo e inquisidor, como se tentasse ler algo nas entrelinhas do meu. Silêncio absoluto. Eu não disse nada, apenas observei os paramédicos entrando pela porta da frente com uma maca, prontos para levar Fabiana e toda a verdade que ela escondia. Naquele momento, eu entendi que o pesadelo estava apenas começando e que as próximas horas decidiriam se eu seria vista como uma vítima ou como algo muito mais perigoso. Os paramédicos entraram na sala como um furacão, rompendo o círculo de convidados atônitos enquanto o relógio finalmente marcava meia-noite. O som festivo dos fogos de artifício lá fora parecia uma ironia cruel diante do corpo de Fabiana, que agora sofria espasmos involuntários no chão. Roberto, em um estado de choque visível, foi afastado por um dos socorristas enquanto tentava, em vão, segurar as mãos da esposa. Eu permaneci a poucos metros, segurando a taça de champanhe com uma firmeza que ninguém esperaria de uma mulher da minha idade, sentindo o olhar de Daniel queimar sobre mim. Ela ingeriu alguma substância. Algum remédio ou bebida em excesso? Perguntou o médico da emergência, enquanto aplicava oxigênio no rosto pálido de Fabiana. Roberto apenas balançava a cabeça negativamente, incapaz de formular uma frase completa, apontando para a taça quebrada no chão. Foi nesse momento que vi o médico franzir o senho ao observar a pupila de Fabiana, que não reagia à lanterna clínica de forma comum. Ele trocou um olhar rápido com seu assistente, e o silêncio que se seguiu na sala foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de desespero. Aproveitando a confusão dos primeiros socorros, dei um passo calculado em direção à poltrona onde a bolsa preta de Fabiana repousava. Meus dedos roçaram o couro frio, e eu soube que precisava agir antes que a polícia fosse acionada para investigar o incidente. Se o frasco fosse encontrado agora, as perguntas recairiam sobre todos, inclusive sobre a nora perfeita que acabara de desabar. Mas antes que eu pudesse abrir o fecho, a mão firme de Daniel tocou meu ombro, me fazendo sobressaltar no meio da penumbra do corredor. "Mãe, por que você está tão calma?" Ele sussurrou perto do meu ouvido, com uma voz carregada de uma desconfiança que eu nunca tinha ouvido antes. Olhei para o meu filho caçula e vi nele o reflexo do mesmo instinto de sobrevivência que me fizera trocar as taças minutos antes. Fabiana estava sendo levada para a ambulância, e eu sabia que, assim que as portas se fechassem, a investigação sobre o que realmente aconteceu naquela noite de Ano Novo começaria a desenterrar segredos que eu levei anos para ignorar. O silêncio que caiu sobre a sala era mais pesado que o barulho dos fogos. Roberto partiu com eles, deixando para trás um rastro de cacos de cristal, uma família em pedaços. Eu me sentei na poltrona, sentindo o peso dos meus 68 anos, e deixei minha mente viajar para o dia em que aquela mulher entrou pela primeira vez no nosso casarão. Era uma tarde de março. O sol batia suave na varanda, e Fabiana surgiu como uma miragem de perfeição. Ela usava uma blusa de linho impecável e carregava lírios brancos, minhas flores favoritas, com um sorriso que parecia genuinamente doce. Naquele dia, ela não era a mulher que tentou me envenenar, mas a jovem órfã que buscava um lugar para chamar de lar. Roberto a apresentava com um brilho nos olhos que eu não via há décadas, e eu, como uma professora de literatura acostumada a analisar personagens, deixei-me enganar pela sua narrativa de nora dedicada. Lembrei-me de como ela me pediu indicações de leitura, fingindo interesse em Clarice Lispector, só para ganhar minha confiança. Daniel continuava parado à minha frente, observando-me com uma intensidade que me incomodava. Ele sempre foi o mais observador dos meus filhos, o arquiteto que enxerga as rachaduras antes mesmo de a parede cair. Ele não estava lá no primeiro encontro, mas via agora o que eu me recusava a enxergar durante 4 anos.
O teatro de Fabiana começou com pequenos gestos: organizar meus remédios, trocar as cortinas da sala, assumir as contas da casa para não me cansar. Na época, eu via isso como cuidado, mas agora, sentada entre os restos da festa, eu percebia que eram as primeiras etapas de uma invasão silenciosa. Peguei a bolsa preta dela, que ainda estava na poltrona, meus dedos tremendo levemente ao abrir o fecho. Daniel deu um passo à frente, mas eu fui mais rápida, deslizando a mão para o fundo do compartimento secreto. Meus dedos encontraram algo pequeno e frio. Não era apenas um frasco, mas um pedaço de papel dobrado com anotações que fariam meu sangue congelar. Antes que eu pudesse ler, a campainha tocou novamente, e o som estridente me fez esconder o bilhete dentro da minha própria manga, sentindo que a verdade sobre Fabiana era muito mais sombria do que um simples golpe financeiro. Roberto segurou minhas mãos naquela tarde de domingo e disse que não suportava mais me ver morando sozinha naquele casarão de 3 andares. Fabiana estava ao lado dele, balançando a cabeça em concordância, com uma expressão de falsa preocupação que hoje eu consigo identificar com clareza. Eles sugeriram que se mudassem para o 2º andar, alegando que cuidariam das despesas e que eu finalmente teria a companhia que tanto precisava após a morte de Maurício. Aceitei sem hesitar, acreditando que as vozes e os passos nos corredores trariam vida de volta às paredes de 1957. Foi o maior erro da minha vida, pois eu não estava abrindo as portas para o meu filho, mas sim para uma invasora profissional. Fabiana chegou com 10 malas e uma energia renovadora que, em menos de um mês, começou a apagar os rastros da minha história. Ela sugeriu pintarmos a sala de um tom de cinza moderno, dizendo que o bege original deixava o ambiente com aspecto de hospital. Depois, convenceu Roberto a trocar o fogão de ferro da minha mãe por um cooktop de última geração que eu nunca aprendi a usar direito. Eu observava as mudanças em silêncio, sentindo que cada móvel retirado era um pedaço de mim que ia para o lixo. Ela ocupava os espaços com uma velocidade assustadora, espalhando seus objetos decorativos impessoais sobre as rendas que eu mesma havia bordado. Certa manhã, encontrei Fabiana na cozinha separando minhas louças antigas em caixas de papelão. Ela alegou que eram peças pesadas demais para uma senhora e que deveríamos usar pratos de melamina, mais práticos e difíceis de quebrar. Quando tentei protestar, ela me abraçou e disse que só queria o meu bem, que eu merecia descansar e não me preocupar com nada. Roberto apenas observava de longe, encantado com a proatividade da esposa, sem perceber que ela estava construindo uma redoma de vidro ao meu redor. Eu estava me tornando uma hóspede na minha própria residência, perdendo o controle sobre as chaves, sobre o cardápio e gradualmente sobre a minha própria vontade. Sim, a ocupação não era apenas física, era psicológica, pois ela passou a atender todas as minhas ligações, sob o pretexto de que eu estava descansando. Amigas de décadas pararam de ligar porque Fabiana sempre dizia que eu não podia falar naquele momento. Eu me sentia cada vez mais isolada dentro das paredes que eu mesma ajudei a construir, enquanto ela se tornava a face pública da família Ferreira. No final do 1º semestre morando juntos, eu já não sabia onde estavam meus documentos nem quanto havia na minha conta poupança. E foi justamente quando eu decidi confrontar Roberto sobre essas mudanças que algo estranho aconteceu com o bracelete da minha avó. O toque do telefone fixo na sala tornou-se um som que eu raramente conseguia alcançar a tempo. Sempre que o aparelho vibrava, Fabiana surgia de algum cômodo com uma agilidade predatória, atendendo antes mesmo do 2º toque. Eu a ouvia dizer frases prontas como se fossem uma melodia ensaiada, afirmando que a dona Helena estava dormindo ou que eu não podia ser incomodada por estar muito cansada. Minhas amigas de décadas, como a Nair, que me ligava todas as terças, pararam de procurar, convencidas de que eu havia me tornado uma idosa frágil, inacessível. O silêncio que Fabiana impunha ao meu redor era uma estratégia de guerra para me despir de qualquer rede de apoio. Além do isolamento social, as cartas que chegavam pelo correio passaram a ter um destino único, as mãos dela. Fabiana alegava que as faturas e extratos eram confusos, e que ela, sendo mais jovem, organizaria tudo em uma pasta para facilitar minha vida. Em uma tarde chuvosa, encontrei o envelope da minha conta poupança aberto sobre a mesa da cozinha, e ao conferir os números, meu coração falhou uma batida. Os gastos com o mercado haviam dobrado,
mas a despensa continuava com os mesmos itens básicos de sempre, enquanto ela exibia roupas novas e acessórios caros toda semana. Quando questionei Roberto sobre os valores, ele apenas deu de ombros, dizendo que a inflação estava alta e que eu deveria agradecer por ter alguém cuidando de tudo. A sensação de ser uma prisioneira dentro do próprio lar aumentava a cada dia que passava sob aquele teto. Fabiana começou a abrir até as minhas correspondências pessoais, alegando que buscava apenas contas urgentes que eu pudesse ter esquecido de pagar. Eu me sentia vigiada, como se cada passo meu pelos 3 andares da casa fosse monitorado pelos olhos verdes e frios daquela mulher. Eu já não tinha mais privacidade nem para conversar com Daniel, pois ela sempre encontrava uma desculpa para entrar no cômodo com um café ou uma pergunta banal. O domínio dela era quase absoluto, mas ela cometeria o erro de cobiçar a única coisa que eu jamais aceitaria perder: o bracelete de ouro da minha avó. O bracelete de ouro branco com turmalinas azuis era mais do que uma joia. Era a prova física da sobrevivência da minha avó Leonor ao chegar ao Brasil. Durante anos, aquela peça repousou em uma caixa de veludo vermelho no fundo da minha gaveta. Um segredo que eu pretendia deixar para minha filha, Marcela. Mas Fabiana tinha olhos de lince para o que era valioso, e numa noite de quinta-feira, ela bateu à porta do meu quarto com um pedido que me fez gelar o sangue. Ela alegou que teria um jantar crucial com os sócios de Roberto e que precisava de algo de classe para compor seu visual, pois não queria envergonhar meu filho diante de pessoas tão importantes. Senti uma resistência imediata, uma voz no meu interior gritando que aquela joia não deveria sair dali, mas a pressão psicológica foi mais forte. Fabiana fez um teatro sobre como ela era sozinha no mundo, sem heranças ou família, e como aquele gesto de confiança a faria se sentir, finalmente, uma verdadeira ferreira. Acabei cedendo, entregando o bracelete nas mãos dela com um pedido explícito de que tivesse o maior cuidado do mundo, pois aquelas pedras eram insubstituíveis. Ela sorriu, colocou a peça no pulso com uma rapidez predatória e saiu, deixando no ar o rastro do seu perfume caro e uma sensação de presságio terrível no meu peito. Quando ela voltou, passava da meia-noite, e eu ainda estava acordada, sentada na poltrona da sala como se esperasse por um veredito. Fabiana entrou rindo, jogou as chaves do carro na mesa e retirou o bracelete, entregando-o para mim com uma casualidade que me apavorou. Meus dedos encontraram imediatamente a falha. A turmalina central, a mais profunda e azul de todas, tinha um risco feio e nítido atravessando sua face cristalina. Bati sem querer na porta do carro, disse ela, dando de ombros e já se virando para subir as escadas, como se estivesse falando de um copo de vidro barato. Naquele momento, enquanto eu olhava para a pedra ferida, entendi que Fabiana não queria apenas meus bens. Ela queria destruir sistematicamente tudo o que eu amava. 2 semanas após o incidente com o bracelete, a atmosfera na casa tornou-se sufocante, como se o ar estivesse carregado de eletricidade antes de uma tempestade. Roberto me chamou para o escritório no 1º andar, um lugar que sempre foi o refúgio do meu falecido marido, mas que agora cheirava ao perfume doce e enjoativo de Fabiana. Ela estava sentada na cadeira de couro de Maurício, com uma pasta de couro aberta à sua frente e uma caneta de ouro na mão. Roberto parecia desconfortável. Evitava meu olhar, enquanto Fabiana mantinha aquele sorriso de quem está prestes a realizar um ato de caridade profunda. Mãe, estivemos conversando e achamos que a senhora precisa de mais tranquilidade, começou Roberto, as palavras saindo ensaiadas e robóticas. Fabiana deslizou um papel sobre a mesa, um documento com o timbre oficial de um cartório da Barra da Tijuca que eu conhecia bem. Era uma procuração de plenos poderes. Um texto jurídico denso que, em resumo, dava a eles o direito de vender a casa, movimentar cada centavo das minhas contas e decidir sobre minha vida médica sem me consultar. Fabiana alegou que, com a minha idade, qualquer emergência poderia ser fatal se eles não tivessem autonomia para assinar documentos urgentes por mim. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto lia as cláusulas que me transformariam em uma sombra dentro do meu próprio patrimônio. Fabiana tocou minha mão, um gesto que me fez querer recuar, e disse que sua própria tia havia perdido tudo por não ter alguém que cuidasse da burocracia na velhice. Ela usava um tom de voz maternal,
quase como se eu fosse uma criança incapaz de entender o valor do dinheiro que levei 40 anos para acumular. Roberto reforçou o pedido, dizendo que era por amor e segurança. Mas eu via nos olhos de Fabiana algo que meu filho estava cego demais para notar. A fome desesperada de quem já estava contando os dias para que aquela casa de 2.800.000 fosse, finalmente. Daniel entrou no escritório logo após eu ter lido o documento, seus olhos percorrendo a sala com a precisão de um arquiteto que identifica uma estrutura prestes a desmoronar. Ele não disse uma palavra até que pegou a procuração das minhas mãos, ignorando o olhar de indignação que Fabiana lançou em sua direção. Roberto tentou intervir, dizendo que era um assunto de família, mas Daniel apenas levantou a mão, pedindo silêncio enquanto devorava cada linha daquele texto jurídico traiçoeiro. O silêncio no cômodo era tão denso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede, marcando os segundos de uma decisão que mudaria tudo. Mãe, se você assinar isso, você deixa de ser a dona desta casa no momento em que a tinta secar, disse Daniel, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez Roberto recuar. Ele apontou para a terceira página, onde termos como alienação de bens e gestão irrevogável estavam escondidos sob um emaranhado de palavras complicadas. Daniel olhou diretamente para Fabiana e perguntou por que uma simples medida de segurança precisava de poderes para vender o imóvel sem consulta prévia. A máscara de doçura de Fabiana vacilou por um milésimo de segundo, revelando um lampejo de raiva que me fez estremecer por dentro. Roberto explodiu, acusando Daniel de ser paranoico e de não confiar na própria família, enquanto Fabiana começava a chorar, alegando que nunca fora tão humilhada em sua vida. Ela fez o papel de vítima com uma perfeição assustadora, dizendo que só queria proteger a vovó Helena e que, se Daniel pensava aquilo dela, talvez fosse melhor ela e Roberto irem embora. Eu vi meu filho primogênito se desesperar diante das lágrimas da esposa, voltando-se contra o próprio irmão para defendê-la. Mas eu olhei para Daniel e vi a verdade nos seus olhos. Ele era o único que enxergava que o lobo já estava dentro do galinheiro, e que a procuração era apenas a chave que faltava para ele trancar a porta, por fora. Abri a cristaleira da sala de jantar em uma manhã de terça-feira e senti um vazio gelado no estômago que não vinha da fome. O conjunto de talheres de prata, que pertenceu à minha mãe e sobreviveu a 3 mudanças de endereço, havia desaparecido da gaveta forrada de veludo azul. Procurei por todos os cantos, revirei armários e até olhei dentro do forno, tentando me convencer de que eu estava apenas ficando esquecida, exatamente como Fabiana gostava de sugerir. Mas o desaparecimento não parou por ali. Nos dias seguintes, notei que o pequeno relógio de mesa de bronze e até um vaso de murano que ficava no hall de entrada também tinham sumido sem deixar vestígios. Encontrei Fabiana na varanda, lixando as unhas com uma indiferença que me fez ferver o sangue por dentro. Quando perguntei sobre os talheres, ela nem sequer levantou os olhos, limitando-se a dizer que deveria ter levado para polir e que, com a minha cabeça confusa, eu provavelmente não lembrava de ter autorizado. A mentira era tão descarada que minhas mãos começaram a tremer, mas eu me forcei a manter o silêncio, recuando para o meu quarto como uma estranha em meu próprio território. Eu sabia que ela estava fazendo um inventário da morte, transformando as memórias da minha família em dinheiro vivo para sustentar sua aparência de luxo. A confirmação veio de forma brutal naquela mesma tarde, quando Daniel me chamou ao seu quarto e me mostrou a tela do seu computador. Ele havia encontrado anúncios em um site de vendas de antiguidades com fotos tiradas dentro da nossa própria sala, exibindo meus talheres e o vaso de Murano. O nome da vendedora era um pseudônimo, mas o número de contato terminava com os mesmos dígitos do celular de Fabiana. Ela não estava apenas esperando eu morrer para herdar a casa. Ela estava desmontando o meu lar peça por peça, vendendo a minha história enquanto eu ainda respirava. O golpe não era mais apenas financeiro. Era um apagamento sistemático da minha existência. E eu entendi que se não agisse logo, eu seria a próxima coisa a ser descartada. A porta do quarto de Roberto estava entreaberta, e o som das vozes baixas, mas carregadas de veneno, escapava para o corredor silencioso. Eu ia apenas levar uma toalha limpa, mas os passos pararam quando ouvi o nome de Daniel ser pronunciado com um desprezo cortante.
Fabiana não estava mais usando a voz doce que reservava para os almoços de domingo. Agora seu tom era áspero, uma lâmina afiada que golpeava a segurança do meu filho primogênito. Roberto tentava argumentar, sua voz embargada por uma mistura de culpa e cansaço que me fez querer entrar e abraçá-lo como se ele ainda fosse um menino. Eu vi os anúncios, Fabiana. Como você pôde vender as pratas da minha mãe? Perguntou Roberto, e eu senti um pequeno alívio ao saber que Daniel finalmente havia conseguido abrir os olhos do irmão. Mas o alívio durou pouco, pois o riso que Fabiana soltou em seguida foi de uma crueldade absoluta. Ela disse que Roberto não tinha moral para questionar nada, lembrando-o de uma dívida oculta ou de um erro profissional que ele cometera na firma de advocacia meses atrás. Ela falava de uma ajuda que dera para encobrir um rastro que poderia destruir a carreira dele. E o silêncio que se seguiu do lado de Roberto foi a confirmação de que ele estava algemado pelas próprias falhas. Aproximei o rosto da fresta e vi meu filho sentado na borda da cama, com a cabeça entre as mãos, enquanto Fabiana caminhava de um lado para o outro, como um predador enjaulado. Ela se inclinou sobre ele e sussurrou que, se ela caísse, ele cairia junto. E que a velha, referindo-se a mim com um nojo evidente, não precisava saber de nada, até que tudo estivesse resolvido. Roberto não reagiu, não a expulsou, não defendeu a honra da família Ferreira, ele apenas aceitou o golpe, submisso ao controle daquela mulher. Saí dali sem fazer barulho, sentindo uma dor profunda por perder meu filho para chantagem. E entendi que Daniel e eu estávamos sozinhos naquela guerra. O calendário marcava o dia 30 de dezembro. E a casa estava imersa nos preparativos para a ceia de Ano Novo, que, por insistência de Fabiana, seria a maior de todos os tempos. Ela circulava pelos cômodos com uma lista de tarefas, ditando ordens para os funcionários extras que contratara com o meu dinheiro, fingindo ser a anfitriã perfeita. Aproveitei o momento em que ela subiu para um banho demorado e entrei no seu quarto, o antigo quarto de Roberto, que agora cheirava a uma mistura de ganância e falsidade. Meus dedos tremiam ao tocar a bolsa de couro preta, a mesma que eu vira na fresta da porta dias antes, jogada sobre a colcha de seda que ela também sugeriu comprar. Revirei o interior da bolsa com o coração martelando contra as costelas, sentindo o peso da minha própria traição ao invadir a privacidade alheia. Entre batons de marcas caríssimas e recibos de lojas que eu nunca frequentei, encontrei um compartimento oculto, fechado por um zíper minúsculo. Ali, envolto em um lenço de papel, estava um pequeno frasco de vidro transparente, sem rótulo, contendo um líquido incolor que parecia inofensivo, mas que exalava um perigo gélido. Não era um remédio comum, nem algo que uma pessoa saudável carregaria escondido daquela maneira. Era uma ferramenta de silenciamento. Escondi o frasco na palma da mão ao ouvir o som do chuveiro sendo desligado e saí do quarto com a agilidade que a adrenalina me proporcionava. Fui até a cozinha e, usando um conta-gotas de um remédio antigo meu, retirei apenas uma amostra do líquido para Daniel analisar, devolvendo o frasco exatamente onde estava. Naquela noite, enquanto Fabiana descia as escadas deslumbrante em seu vestido vermelho de festa, eu a observava com um olhar de quem finalmente descobrira o clímax daquela peça teatral. Eu não sabia exatamente o que o líquido faria, mas sabia que o brinde da meia-noite não seria para celebrar um novo ano, mas sim para encerrar a minha existência. E eu precisava decidir se seria a vítima ou a carrasca. Eram exatos 23 minutos para a meia-noite, quando o destino daquela noite foi selado sobre a bancada de mármore da minha cozinha. Eu segurava uma travessa vazia, protegida pela penumbra do corredor, quando vi Fabiana debruçada sobre as taças de cristal que foram do meu casamento. Suas mãos agiam com uma precisão cirúrgica, retirando o frasquinho transparente da bolsa de couro preta que eu mesma lhe dera de presente. Vi, uma a uma, 5 gotas caírem silenciosamente no líquido dourado da minha taça, misturando-se às bolhas do champanhe como se fizessem parte da celebração. Meu corpo gelou, mas um instinto primitivo me manteve estática, transformando-me em uma estátua de gelo que observava o próprio assassinato sendo preparado. Fabiana guardou o veneno, ajeitou o vestido vermelho e olhou ao redor com uma frieza que me fez perder o fôlego, mas ela não me viu nas sombras. Entrei na cozinha segundos depois, forçando um sorriso de anfitriã e deixando a travessa na pia com as mãos que eu me obrigava a não deixar tremer.
mãos lentamente no pano de prato. Voltei para o salão principal, sentindo o olhar de Fabiana me seguir como um falcão que vigia sua presa prestes a cair na armadilha. Ela se aproximou de mim com aquele exagero de carinho que agora me causava náuseas, estendendo a taça especial que havia separado para a vovó Helena. Um brinde à sua saúde, dona Helena, disse ela, com os olhos verdes brilhando de uma expectativa cruel que Roberto ao lado jamais entenderia. Aceitei o cristal, sentindo o peso da sentença de morte na palma da mão, e caminhei em direção à mesa de centro com uma calma que só a literatura me ensinara a ter. Aproveitei o instante em que todos olhavam para a televisão e, num movimento contínuo e natural, coloquei minha taça ao lado da dela. As duas eram idênticas, gêmeas de um jogo de 46 anos atrás, e a troca foi tão rápida que nem o próprio diabo teria percebido a inversão do destino. A televisão na sala gritava os últimos 60 segundos de dezembro, e o som dos fogos de artifício já começava a pipocar nos morros da Tijuca. Fabiana levantou a taça, a minha taça, com um braço estendido e um olhar de triunfo que ela não conseguia mais esconder. Um brinde à família, à dona Helena, que sempre nos acolheu com tanto amor, exclamou ela, a voz projetada, para que todos os 23 convidados ouvissem sua falsa gratidão. Eu levantei a taça que antes era dela, sentindo o vidro frio contra meus dedos, e sustentei seu olhar enquanto o líquido dourado descia pela garganta daquela mulher como uma serpente silenciosa. Faltavam 30 segundos quando vi o primeiro sinal de que o destino havia mudado de mãos. A mão direita de Fabiana, aquela que segurava o cristal com tanta firmeza, começou a tremer de forma rítmica, fazendo o champanhe balançar perigosamente. Ela piscou várias vezes, com as pupilas dilatando-se sob a luz forte do lustre de cristal, e levou a mão livre à testa como se tentasse espantar uma tontura repentina. Roberto, eu me senti estranha agora, sussurrou ela, mas a voz já saía arrastada, as sílabas fundindo-se em um dialeto de confusão que só eu compreendia. Quando o relógio marcou os últimos 10 segundos e a sala inteira começou a gritar a contagem regressiva, o corpo de Fabiana cedeu. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou no braço do sofá com uma força desesperada, derrubando uma bandeja de salgadinhos no processo. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma máscara de terror puro, quando ela percebeu que não conseguia mais comandar os próprios músculos. No exato momento em que o grito de Feliz Ano Novo ecoou pela casa, Fabiana desabou no centro da sala, os olhos fixos nos meus, descobrindo no último segundo de consciência que a velha professora de literatura tinha reescrito o final daquela história. O som do corpo de Fabiana atingindo o chão foi como um trovão que interrompeu a alegria artificial da festa. Roberto soltou um grito primário, um urro de dor que ecoou pelas paredes do sobrado enquanto ele se ajoelhava sobre o vestido vermelho dela, agora manchado pelo champanhe derramado. Os convidados, em um estado de transe coletivo, demoraram alguns segundos para entender que aquilo não era um tropeço, mas um colapso total. Aproveitei o turbilhão de braços e pernas correndo em direção ao centro da sala para realizar a manobra mais arriscada da noite. Enquanto Daniel tentava verificar o pulso da cunhada, eu me aproximei da poltrona onde a bolsa preta de couro repousava. Esquecida em meio ao pânico, meus dedos mergulharam no compartimento secreto com a agilidade de quem não tinha nada a perder. Encontrei o frasco de vidro, ainda com o resto do líquido incolor, e o deslizei para dentro do meu bolso com uma precisão gélida. Olhei para Fabiana por um instante, seu rosto, antes tão altivo e cheio de desprezo, agora estava retorcido em uma máscara de agonia silenciosa, com um fio de saliva escorrendo pelo canto da boca. Roberto chorava, implorando para que ela acordasse, sem saber que o veneno que percorria as veias da esposa fora destilado pela ganância dela mesma. Eu me senti uma espectadora em um teatro de horrores, mantendo a expressão de uma idosa fragilizada enquanto guardava a arma do crime junto ao meu. Afastem-se, ela precisa de ar, gritou Daniel. E eu recuei um passo, fingindo um desequilíbrio, para que ninguém suspeitasse da minha lucidez cortante. O advogado da família, o mesmo que vira os anúncios de venda das minhas pratas, olhava para a cena com uma suspeita mal disfarçada, seus olhos alternando entre o corpo caído e o meu rosto.
Eu sabia que as próximas horas seriam um jogo de xadrez onde cada palavra dita aos paramédicos poderia me salvar ou me condenar. Mas, enquanto os socorristas entravam pela porta com a maca, eu senti uma satisfação sombria ao ver Fabiana ser levada dali. Ela tentara me transformar em um fantasma dentro da minha própria casa. Mas agora era ela quem partia para um destino incerto, deixando para trás um rastro de segredos que eu estava pronta para usar como combustível para sua ruína final. O cheiro de éter e o som rítmico dos monitores cardíacos preenchiam o quarto particular do hospital onde Fabiana repousava. Roberto estava sentado ao pé da cama, com os olhos vermelhos, e a aparência de quem envelheceu 10 anos em uma única noite. Eu entrei no quarto lentamente, apoiada no braço de Daniel, mantendo a expressão de uma sogra devastada pela preocupação. Assim que Fabiana abriu os olhos e focou em mim, o pânico transformou seu rosto pálido em uma máscara de fúria. Ela tentou se levantar, mas os fios do soro a prenderam, e sua voz saiu como um grasnido seco, apontando o dedo trêmulo em minha direção diante de médicos e enfermeiros. Foi ela. Ela trocou as taças. Ela tentou me matar, gritou Fabiana, as palavras saindo atropeladas enquanto ela buscava apoio no olhar de Roberto. Dei um passo à frente com os olhos marejados, levando a mão ao peito como se o golpe daquelas palavras fosse físico. Meu Deus, Fabiana, como você pode dizer algo assim? Eu estava ao seu lado, brindando a nossa família. Respondi, minha voz soando suave e carregada de uma tristeza que parecia absolutamente genuína. Roberto olhou para a esposa e depois para mim, a dúvida e a exaustão lutando em seu rosto. Amor, você está confusa. Os médicos disseram que foi uma intoxicação severa, disse ele, tentando acalmá-la. Mas Fabiana estava fora de si, histérica, alegando que eu era uma velha maldita que sabia de tudo. Quanto mais ela gritava e me insultava, mais ela parecia alguém perdendo o juízo para as pessoas ao redor. O médico interveio, aplicando um sedativo enquanto pedia que saíssemos para que ela descansasse. Saí do quarto com a cabeça baixa, mas por dentro eu sentia a vitória. A verdade dela agora parecia apenas o delírio de uma mente doente. E o frasco escondido no meu bolso era a única prova real que restava naquele jogo. A casa na Tijuca nunca pareceu tão vazia, e ao mesmo tempo tão cheia de segredos quanto naquela madrugada após o incidente. Com Roberto ainda no hospital, Daniel e eu nos trancamos no escritório, o mesmo lugar onde a pressão pela procuração havia começado. Meu filho caçula, com sua habilidade técnica, conseguiu acessar o laptop pessoal que Fabiana deixara aberto na pressa da ambulância. Códigos, extratos de uma conta bancária em um banco digital que eu nunca ouvi falar. E, o mais estarrecedor, cópias digitais dos meus próprios documentos de identidade. Mãe, olhe o valor dessas transferências mensais, sussurrou Daniel, apontando para uma coluna de números que somavam quase R$40 mil no último ano. Fabiana vinha desviando pequenas quantias da minha pensão e da conta poupança, valores que ela mascarava como manutenção da casa ou reformas urgentes. Mas o buraco era muito mais profundo. Encontramos e-mails trocados com um corretor de imóveis, onde ela perguntava sobre o valor de mercado imediato do nosso casarão, agindo como se já fosse a única proprietária. Ela não estava apenas esperando a minha morte. Ela estava leiloando a minha vida em prestações enquanto me servia café com sorrisos falsos. A prova final da sua audácia estava guardada em um envelope de papel pardo, escondido atrás de uma coleção de livros de direito de Roberto. Dentro havia um contrato de empréstimo de alto valor, onde a minha assinatura fora grosseiramente falsificada. Daniel empalideceu ao perceber que Fabiana pretendia usar a casa como garantia para uma dívida pessoal que ela contraíra em segredo. Cada documento que líamos era uma facada na memória de Maurício e no amor que dediquei a essa família. Eu segurava o frasco de veneno no bolso, sentindo o frio do vidro contra a palma da mão, e entendi que a intoxicação na festa fora apenas a tentativa desesperada de Fabiana de calar a única pessoa que poderia interromper seu saque final. Na manhã seguinte, o telefone fixo tocou e, pela primeira vez em anos, fui eu quem atendeu, sem a interferência de Fabiana. Era o Dr. Fontes, o advogado que cuidava dos bens da família desde que Maurício era vivo. Sua voz estava imediatamente na poltrona da sala. Ele pediu para me encontrar com urgência, mas insistiu que Roberto não deveria estar presente.
2 horas depois, ele entrou na minha biblioteca, carregando uma pasta azul que parecia pesar mais do que todos os livros das prateleiras. Ele não aceitou o café que ofereci. Seus olhos estavam fixos nos documentos que ele começou a espalhar sobre a mesa de madeira. Helena, eu não sabia como te contar isso sem provas, mas o que aconteceu no ano novo me deu a coragem que faltava. Começou ele, retirando um documento com selos notariais recentes. Era uma minuta de alteração de testamento, datada de apenas 3 semanas atrás. Nela, eu supostamente revogava a herança de Marcela e Daniel, deixando a totalidade dos meus bens e da casa para Roberto, e, em caso de sua ausência, diretamente para Fabiana. O choque percorreu meu corpo como uma corrente elétrica quando vi a assinatura no rodapé, era idêntica à minha. Cada curva do H, cada inclinação do V. Mas eu sabia que nunca tinha tocado naquela caneta. Dr. Fontes explicou que Fabiana o procurara alegando que eu estava perdendo as faculdades mentais e que desejava proteger o patrimônio das mãos de Daniel, que ela descrevia como um gastador irresponsável. Ela tentou subornar um funcionário do cartório para validar o documento sem a minha presença física. Ela estava preparando o terreno, Helena. Se você tivesse morrido naquela noite, Roberto herdaria tudo, e sob o controle emocional que ela exerce sobre ele, o patrimônio desapareceria em meses, disse o advogado, com a voz sombria. Eu olhei para aquela assinatura falsa e entendi o nível de pronta para apagar meus outros filhos da história da família Ferreira. Daniel chegou em casa com uma caixa de papelão comum, mas o conteúdo era o que ditaria as regras do nosso contra-ataque. Ele espalhou sobre a mesa da cozinha pequenos dispositivos, lentes não maiores que um botão de camisa, capazes de transmitir imagens em alta definição diretamente para o seu celular. Mãe, se ela tentar qualquer coisa quando voltar, cada gesto dela vai ser registrado, disse ele, enquanto começava a instalar a primeira câmera camuflada dentro do lustre de cristal da sala. Trabalhamos em silêncio durante toda a tarde, como 2 conspiradores em uma guerra fria, doméstica, escondendo olhos eletrônicos entre os livros da biblioteca, atrás do espelho do hall e, principalmente, no closet onde eu guardava minhas joias restantes. A sensação de vigiar minha própria casa era amarga, uma violação necessária da privacidade que Fabiana já havia destruído há muito tempo. Daniel configurou o sistema para que eu pudesse acessar as imagens de um tablet escondido sob o meu colchão. Cada ângulo foi calculado para capturar as expressões dela quando acreditasse estar sozinha, o momento em que a máscara de Nora dedicada caísse por completo. Enquanto testávamos o sinal, vi na tela a imagem da escadaria de madeira, o lugar onde tantas vezes fui ignorada ou silenciada, e senti um poder que não experimentava há anos. Eu não era mais a presa, agora. Eu era a observadora silenciosa de um teatro de traição. Roberto ligou do hospital avisando que os médicos dariam alta para Fabiana na manhã seguinte, alegando que os exames toxicológicos foram inconclusivos, provavelmente pela rapidez com que o veneno foi metabolizado ou pela pequena dose ingerida. Ele soava aliviado, ainda cego pela manipulação, mas eu e Daniel trocamos um olhar de entendimento. O palco estava montado. Quando Fabiana atravessasse aquela porta, ela não encontraria uma velha indefesa, mas uma casa que guardaria cada uma de suas mentiras em arquivos digitais. A ironia era deliciosa. A mulher que controlava meus telefonemas e minhas cartas estava prestes a ter sua vida transformada em um reality show de crimes. E ela não tinha a menor ideia de que a audiência seria o seu próprio fim. A porta da frente se abriu na manhã de quinta-feira, revelando Fabiana apoiada no braço de Roberto, com uma palidez fingida que combinava perfeitamente com seu novo papel de mártir. Ela me olhou de relance, um vislumbre de puro ódio que durou apenas 1 segundo antes de ela desabar na poltrona da sala, fingindo uma fraqueza extrema. Sentada na biblioteca, eu segurava o tablet sob uma revista, observando a tela que mostrava transmissão em tempo real da câmera escondida no lustre da sala de estar. Fabiana respirou fundo e começou a chorar de forma teatral, chamando Roberto para perto, enquanto segurava suas mãos com uma força que desmentia completamente sua suposta fragilidade física. Roberto, eu estou com medo de ficar nesta casa. A sua mãe não está bem da cabeça, sussurrou ela, garantindo que o tom de sua voz carregasse a dose exata de preocupação e terror psicológico.
Ela começou a listar os desaparecimentos das pratas e das joias, alegando que eu mesma havia escondido ou vendido os objetos em surtos de esquecimento senil para depois culpá-la. Para o meu horror, ela retirou da bolsa um panfleto de uma clínica de repouso de alto padrão em Petrópolis, sugerindo que uma internação imediata seria o melhor para a segurança de todos. Roberto ouvia tudo em silêncio, a expressão confusa e o peso da manipulação empurrando-o para o abismo da dúvida sobre a sanidade da própria mãe. Eu assistia a tudo pela tela digital, sentindo uma repulsa profunda pela audácia daquela mulher que tentara me apagar e agora queria me trancar em um asilo para desfrutar do meu patrimônio. Daniel entrou na sala naquele momento, posicionando-se estrategicamente atrás do irmão, enquanto olhava para mim com um aceno firme de cabeça. Fabiana continuava seu monólogo venenoso, sem saber que cada palavra difamatória, cada lágrima falsa e o panfleto da clínica estavam sendo gravados em alta definição no servidor de Daniel. O checkmate dela havia se transformado na prova definitiva de sua crueldade, e o momento de revelar quem era o verdadeiro monstro daquela casa havia finalmente chegado. Roberto entrou na biblioteca com o senho franzido, irritado pela insistência com que Daniel e eu o chamamos para uma conversa privada. Mente. Daniel fechou a porta de madeira maciça com um estalo seco e colocou o laptop sobre a mesa, girando a tela na direção do irmão mais velho. Chega de mentiras, Roberto. Agora você vai assistir ao que a sua esposa perfeita faz quando você vira as costas, disse Daniel, pressionando o botão de reprodução com uma firmeza cortante. O vídeo começou a rodar, exibindo as imagens nítidas da câmera escondida no lustre da sala de estar na tarde anterior. Roberto assistiu, em silêncio absoluto, a si mesmo sendo manipulado no sofá, enquanto Fabiana chorava lágrimas falsas e exibia o panfleto da clínica de repouso em Petrópolis. A cena seguinte foi ainda mais devastadora. A câmera do closet mostrava Fabiana revirando minhas gavetas, rindo sozinha enquanto separava 3 anéis de ouro para colocar em sua própria bolsa. O rosto do meu filho primogênito perdeu a cor gradualmente. As mãos apoiadas na mesa começaram a tremer e os olhos fixos na tela pareciam não acreditar na personificação do mal que dividia a cama com ele há 4 anos. Para dar o golpe de misericórdia na cegueira de Roberto, deslizei a pasta azul do doutor. Fontes com o testamento falsificado e os extratos bancários dos desvios mensais. Ele folheou as páginas com os dedos trêmulos, reconhecendo a imitação grotesca da minha assinatura nos documentos que transferiam todo o patrimônio para o nome de sua esposa. Ela tentou me envenenar na noite de Ano Novo, Roberto, e como o veneno falhou, ela queria me trancar em um asilo para ficar com a nossa casa. Eu disse, minha voz saindo baixa, mas carregada do peso de uma mãe que precisou ver o filho ser destruído pela própria escolha. Roberto desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos enquanto chorava um pranto amargo de vergonha e desespero, percebendo finalmente que a mulher que ele amava era o verdadeiro monstro que habitava o nosso lar. Fabiana desceu as escadas com a elegância de uma rainha que caminha para o trono, sem suspeitar que o chão sob seus pés já havia desmoronado. Ela entrou na sala de estar e estancou ao ver o doutor. Fonte sentado ao meu lado, enquanto Daniel e Roberto permaneciam em pé, com expressões que variavam entre o desprezo e a fúria contida. O que está acontecendo aqui? Vovó Helena, você não deveria estar descansando? Perguntou ela, tentando retomar o papel de enfermeira dedicada, mas sua voz falhou ao encontrar o olhar gélido de Roberto. Ele não se aproximou para beijá-la. Em vez disso, jogou o testamento falsificado sobre a mesa de centro. Explique isso, Fabiana, disse Roberto, sua voz saindo rouca, como se as palavras estivessem rasgando sua garganta. Ela olhou para o papel e, por um segundo, o pânico brilhou em seus olhos verdes, mas a arrogância falou mais alto. Ela começou a rir, uma risada nervosa e estridente, alegando que tudo aquilo era uma armação de Daniel para separá-los e ficar com a herança sozinho. Foi então que Daniel ligou o televisor de 60 polegadas da sala, exibindo em loop a imagem dela, pingando líquido na minha taça de champanhe, e logo em seguida, roubando as joias do meu closet. O silêncio que se seguiu foi cortante, interrompido apenas pelo som da própria voz de Fabiana na gravação, chamando-me de velha maldita. A máscara caiu completamente. O rosto de Fabiana se transformou,
as feições suaves dando lugar a uma expressão de ódio puro que eu nunca vira em um ser humano. Ela não chorou, não pediu perdão. Em vez disso, avançou em minha direção com os dedos em riste, gritando que eu era um estorvo e que aquela casa merecia uma dona jovem e capaz. Dr. Fontes levantou-se calmamente e informou que a polícia já estava a caminho da Tijuca, com um mandado baseado nas provas de falsificação ideológica e tentativa de latrocínio. Fabiana olhou ao redor, percebendo que não havia mais saída, que o império de mentiras que ela construíra tijolo por tijolo havia se tornado sua própria prisão de segurança máxima. O som das sirenes começou a ecoar pelas ruas arborizadas da Tijuca, aproximando-se como um lamento inevitável. Fabiana, ao perceber que o cerco havia se fechado, correu em direção à porta lateral que dava para a garagem. Mas Daniel foi mais rápido, bloqueando a passagem com o corpo. Você não vai a lugar nenhum até explicar o que estava naquele frasco, disse ele, segurando o pequeno recipiente de vidro que eu havia retirado da bolsa dela. Fabiana recuou, os olhos saltados, parecendo um animal acuado que alterna entre o medo e a agressividade. Ela tentou avançar sobre Daniel para recuperar a prova, mas Roberto a segurou pelos ombros, um gesto que não carregava mais carinho, apenas a firmeza de quem finalmente despertara de um pesadelo. Daniel, que havia pesquisado a substância com a amostra que colhi, jogou a verdade sobre a mesa como se fosse uma sentença. O líquido incolor não era um veneno fulminante, mas um sedativo potente de uso estritamente hospitalar. Fabiana vinha pingando doses menores no meu chá e nos meus sucos há meses, o que explicava as minhas tonturas, os lapsos de memória e a sensação de que eu estava perdendo a lucidez. Na noite de Ano Novo, ela pretendia administrar uma dose cavalar para causar uma parada respiratória ou um estado catatônico que justificasse minha internação definitiva. O crime dela não era apenas financeiro. Era uma tentativa de apagar minha consciência enquanto eu ainda habitava meu corpo. 2 policiais entraram pela sala, interrompendo o clima de morte que pairava no ar. Roberto soltou os braços de Fabiana e deu um passo para trás, como se estivesse se limpando de uma contaminação. Eu quero que ela saia da minha casa e da minha vida agora mesmo, disse ele aos oficiais, a voz tremendo de ódio e humilhação. Fabiana foi algemada sob o olhar de desprezo de todos os presentes. Enquanto era conduzida para a viatura, ela se virou para mim uma última vez, o rosto retorcido por uma promessa de vingança que não me assustava mais. Eu sentia apenas um cansaço infinito e o alívio de saber que o ar da minha casa finalmente voltaria a ser puro. As semanas que se seguiram à prisão de Fabiana foram marcadas por um silêncio restaurador, mas também por um trabalho hercúleo de reconstrução. Dr. Fontes e Daniel tornaram-se meus pilares, mergulhando em uma batalha jurídica para anular cada documento que aquela mulher havia falsificado. A procuração de plenos poderes foi a primeira a cair, devolvendo-me a dignidade de assinar meu próprio nome com a certeza de que eu ainda era a dona do meu destino. Recuperar o controle das minhas contas bancárias foi como despertar de um longo coma. Ver os extratos sem as retiradas suspeitas trazia uma paz que eu não sentia há anos. Graças aos anúncios que Daniel rastreara, conseguimos localizar o conjunto de talheres de prata em um antiquário no centro do Rio. Entrar naquela loja e ver o brasão da minha família exposto em uma vitrine empoeirada partiu meu coração, mas recuperá-los foi o primeiro passo para curar as feridas da casa. Infelizmente, o bracelete de turmalinas da minha avó continuava desaparecido, provavelmente vendido para um receptador particular, uma perda que eu aceitei como o preço amargo da minha liberdade. Fabiana, por sua vez, permanecia em prisão preventiva, aguardando o julgamento por falsificação ideológica, estelionato e tentativa de homicídio qualificado por meio insidioso. O dano mais difícil de reparar, entretanto, não estava nas contas ou nas gavetas, mas no espírito de Roberto. Meu filho primogênito tornou-se uma sombra, vagando pela casa com um olhar perdido, consumido por uma culpa que o impedia de me encarar de frente. Ele se sentia cúmplice por sua cegueira, voluntária, por ter permitido que um lobo devorasse a paz da nossa família. Daniel e eu tentávamos trazê-lo de volta, mas ele precisava passar por aquele luto da traição. Em uma tarde ensolarada na varanda, segurei sua mão trêmula e disse que o perdão já havia sido dado, mas que a vigilância agora
seria eterna. Estávamos feridos, sim, mas a estrutura da nossa família, embora abalada, ainda permanecia de pé. 6 meses se passaram desde que as viaturas de polícia deixaram o portão da nossa casa. Hoje o jardim da frente está florido novamente, as pratas brilham sobre o buffet da sala de jantar e o cheiro de café fresco expulsou definitivamente o rastro de perfume sintético e frio que Fabiana havia deixado nos corredores. Recebi a notícia de que ela foi condenada a 8 anos de reclusão, uma sentença que não apaga as cicatrizes, mas que coloca um ponto final jurídico em um capítulo de horror. Roberto, embora ainda carregue a melancolia nos olhos, voltou a trabalhar e, aos poucos, reaprende a sorrir sem a sombra da manipulação sobre seus ombros. Para celebrar a nossa liberdade, organizei um jantar especial. Não houve taças escondidas ou brindes com segundas intenções. Estávamos apenas nós, eu, Daniel, Marcela, que voltou da Europa para nos apoiar, e Roberto. Sentada na cabeceira da mesa, olhei para cada um deles e senti um orgulho imenso por não ter me deixado quebrar. A velha professora de literatura havia sobrevivido ao seu próprio drama de suspense e, no final, a verdade não apenas apareceu. Ela prevaleceu com a força de um furacão. Entendi que a velhice não deve ser um sinônimo de silêncio, mas de uma sabedoria que sabe exatamente quando é hora de agir. Ao final do jantar, Daniel me entregou uma pequena caixa embrulhada em papel seda. Ao abrir, meus olhos se encheram de lágrimas. Era um novo bracelete de turmalinas, não o da minha avó, mas um que ele e os irmãos mandaram fazer para simbolizar o recomeço da nossa linhagem. Coloquei a joia no pulso e senti o peso do ouro contra a pele, um lembrete de que eu ainda sou a senhora do meu destino e a guardiã desta casa. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro com uma suavidade que eu não sentia há décadas. Apaguei as luzes da sala, uma por uma, e subi as escadas com passos firmes, sabendo que, naquela noite, todos nós dormiríamos em paz, protegidos pelo amor e pela vigilância que o tempo me ensinou a nunca mais abandonar.